Olá! Live sobre autonomia, sobre trabalho autônomo, uma questão de atitude. Vamos ver se eu tô com áudio agora. Tô com áudio, gente? Me ajudem. Da primeira vez estava sem áudio. Tô com áudio? Que bom. Ótimo. Então sejam muito bem-vindos e bem-vindas a essa live. Obrigada, Pamela, por me dizer que eu tô com áudio. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a essa live que tem como objetivo a gente falar sobre trabalho autônomo, não como uma forma de trabalhar, mas como uma atitude. A atitude do autônomo. Então, vocês vão chegando, vão pegando um lugar gostosinho. Eu peguei aqui um cobertor pra mim. Minha avó acabou de entrar. Oi, vó. E peguem uma água. Fiquem bem gostosinhos aí. Enquanto a gente vai recebendo a galera na sala, queria ouvir de vocês. O que significa para vocês ser um profissional autônomo? Eu fiz essa pergunta mais cedo aqui nos stories e vieram coisas tão lindas. Eu selecionei algumas aqui. Então vai respondendo aqui, comentando. O que significa para você ser um profissional autônomo? Algumas respostas que vieram hoje. Ser responsável por mim e pelas minhas ações. Saber que a responsabilidade de encontrar e executar um projeto é minha. Mais uma. Essa eu amei. Essa eu tô precisando aprender. Agir sem depender da opinião do outro. O que mais? Para vocês, o que significa um trabalho autônomo? Uma pessoa falou que é criação de formas de expressar o mundo que eu quero construir. E a outra pessoa, foram dezenas de pessoas, mas eu escolhi aqui algumas. Flexibilidade, liberdade, responsabilidade e poder de criação. Ser um profissional autônomo, a gente fala muito de ser um profissional autônomo como uma forma, né? Eu não sou CLT, não tenho carteira assinada, né? Como a gente fala aqui no Brasil, eu sei que tem gente que tá aí de Portugal, queridas. Aqui no Brasil a gente fala tem carteira assinada, ou não, ou aqui a Natália tá falando não ter carteira assinada. Sendo assim, minha produtividade e conquista de novos clientes depende exclusivamente de mim. Então, assim como Natália, acho que a grande maioria das pessoas vê o lugar do trabalho autônomo como não ter carteira assinada. E o que eu quero trazer aqui do lugar do profissional autônomo, do trabalho autônomo, é como uma atitude. Uma atitude de autorresponsabilidade, como muitas das pessoas que comentaram lá no Stories trouxeram. A palavra responsabilidade aparece repetidas vezes. Então, esse é um tema que eu venho investigando bastante nos últimos anos. Eu passei por várias formas de trabalhar, né? Trabalhei com carteira assinada, empreendi, trabalhei como autônoma, tirei período sabático, já não trabalhei. E eu vejo assim que tem algo muito central sobre a nossa forma de trabalhar que a gente está deixando de lado, que é o lugar de agir de acordo com aquilo que faz sentido pra gente. Exatamente, Lela amada, é uma atitude, não tem a ver com formato. Porque é sobre a gente ser adulta. É sobre a gente se adultificar no processo de trabalho. Eu vou falar bastante sobre isso hoje. Então, enquanto a galera tá chegando na sala, quero só contar que esse ano eu vou fazer só 2 transbordas. O transborda
é a minha vivência autoral, que eu venho fazendo nos últimos 4 anos, que trabalha muito esse lugar da adultização na nossa relação com o trabalho. E vão ter só 2, um no Rio, agora em abril, 18 a 21 de abril, e um em São Paulo, de 11 a 14 de junho. As 2 datas são feriado. E é um trabalho para você que quer investigar uma forma de trabalhar que reflita mais quem você é, que quer criar uma forma de trabalhar que reflita mais quem você é. Então, esse lugar da adultização, da adultificação, de sair do lugar da criança e assumir responsabilidade pela criação na sua vida é um tema muito, muito central no Transborda. E minha avó tá aqui na live, acho que ainda tá, sabe bem que eu era uma criança muito birrenta, muito birrenta. Quando as coisas não aconteciam do meu jeito, eu era ótima em espernear. Então, eu acho que eu tenho um longo caminho aí que eu venho trabalhando na minha vida de ser adulta, de parar de fazer birra quando as coisas não acontecem do meu jeito, né? Eva já fez 2 transbordas lá em Portugal e tá falando pra galera vir. É realmente maravilhoso. Então, estudando um pouco para a live, eu estava lendo um pouco do muso Paulo Freire. Há controvérsias no Brasil que ele seja um muso, mas para mim não tem controvérsia nenhuma, ele é um muso, sim. E aí, uma das coisas que Paulo Freire fala é: ninguém amadurece de repente, aos 25 anos. A gente vai amadurecendo todo dia, ou não. A autonomia, enquanto amadurecimento do ser para si, é processo, é vir a ser. Não ocorre em data marcada. Paulo Freire. Por que eu quis começar com essa citação do Paulo Freire? Porque eu vejo muita gente querendo criar um trabalho que reflita quem é do dia para a noite, como uma resposta pronta. Inclusive, essa forma da gente falar de propósito, encontrar um propósito, né? A gente fala muito de... Estou mostrando o livro que Verônica está pedindo. Essa forma que a gente fala de encontrar um propósito é algo que vai na contramão do que eu acredito que a gente vai encontrando um propósito. Não é algo que vai do dia para a noite, porque a gente ainda está no lugar, quando a gente quer encontrar um propósito do dia para a noite, a gente ainda está no lugar da criança que quer as respostas prontas, que quer que tudo seja no meu tempo, do meu jeito, ou então eu vou espernear, que era como eu fazia. E a gente precisa se dar conta de que é um constante vir a ser. Se o meu propósito é um reflexo de quem eu sou, e eu estou em constante transformação, o meu propósito também estará em constante transformação. Então, é um lugar de respeitar o tempo das coisas, né? De agir, de se mover em direção ao que faz sentido pra gente, sem querer garantias de respostas prontas, porque elas não vão existir. Então, se o que a gente está falando até agora está fazendo sentido para você, chama aquele amigo, sabe? Ou aquela amiga, ou aquele amigo que tá catando cavaco nessa história do propósito, ou tá buscando, ou tá caminhando com integridade nessa história do propósito. Aqui embaixo você vai ver uma setinha assim, para você chamar esse amigo ou essa amiga para esse papo aqui. E aí vocês podem ir fazendo perguntas ao longo da conversa. Eu vou dar o meu melhor, não sei se eu vou conseguir responder todas as perguntas, mas eu vou dar o meu melhor para responder o máximo de perguntas. Então, e agora entrando mais assim no assunto da autonomia. O que é autonomia? Autonomia é governar-se pelos próprios meios. É essa capacidade de se autodeterminar, livre das influências externas, né? Então, é de dentro para fora. E a autonomia, ela começa com uma decisão de querer ser livre.
Eu, quando escolho ser autônoma, eu estou escolhendo ser livre. Eu estou escolhendo agir no mundo a partir de mim mesma como centro, o que não significa egocentrismo. Mas no lugar da adulteza, de não colocar fora a necessidade de preenchimento dentro, de não colocar fora a autoridade que eu sou da minha própria vida. Então eu vejo com muita frequência, com as pessoas que eu atendo e no Transborda também, nas outras facilitações, que com frequência pessoas que têm chefe projetam no chefe um lugar de autoridade muito parecido com o lugar de papai e mamãe. Projetam fora alguém que vai definir quais são minhas metas e as minhas responsabilidades, alguém que vai me relembrar quando eu estou mandando bem ou estou mandando mal, alguém que vai se responsabilizar pelo aquilo que é minha responsabilidade, alguém que vai definir prazo, alguém que vai definir meta, alguém que vai fazer a estratégia para mim, alguém que vai me dar um salário no final do mês, nessa representação da mesada no final do mês. Então, assim, pode ser muito confortável estar nesse lugar de ter uma chefe ou um chefe, alguém que do lado de fora se responsabiliza por você. Só que isso é uma rua sem saída. Ou vai ter um muro ali na sua frente. Porque a gente fica querendo que o lado de fora preencha algo que está dentro da gente. E a gente nunca vai se sentir completo. Porque a autoridade, a gente está sempre projetando a autoridade para o lado de fora. Então, tem um estudo que eu gosto muito, que é um estudo do Pathwork. O Pathwork é um caminho terapêutico, espiritual que eu venho estudando nos últimos 5 anos, acho que já tem 5 anos, que ele fala que a gente tem basicamente 2 maneiras de responder às figuras de autoridade, né? Centrais. Que é a submissão ou a rebeldia. Ou seja, ou eu vou obedecer a papai, mamãe, ao professor, ao chefe, ao governo, perfeitamente, bonitinho, fazendo tudo que está na cartilha, ou eu vou ser rebelde e eu vou fazer absolutamente diferente, o absoluto oposto daquilo que essa figura de autoridade me chama para fazer. Só que tanto submissão quanto rebeldia são uma forma de submissão. Por quê? Porque eu ainda tenho uma referência externa como uma referência que está definindo como eu vou me comportar. Eu não tenho líder interno. Ainda estou acreditando que tem alguém fora de mim que está determinando o meu comportamento. Seja para eu seguir e obedecer esse comportamento, seja para eu fazer totalmente diferente do que eles estão me pedindo para fazer. Ou seja, eu estou sempre criando a partir de uma figura externa a mim. Eu nunca estou criando livremente. E o lugar da rebeldia, o lugar da submissão, ele é claramente preocupante, né? Porque a gente não está em contato com a nossa natureza mais pura, com os nossos desejos mais genuínos. A gente está como ovelhinhas de cabresto, obedecendo uma forma de operar no mundo. O lugar da rebeldia, a gente com frequência acha que é o máximo. Mas ele tem um problema muito grande. Por quê? Porque a rebeldia, ela está sempre criando em oposição a alguma outra coisa. Ela não está criando a favor, ou seja, ela não é livre. Não é uma criação livre. É uma criação que está pré-determinada a
reagir de acordo com um centro que não sou eu, que é um centro externo. Então, vou usar isso aqui, esse óleozinho maravilhoso que eu usei antes da live, para explicar isso. Então, imagina que aqui no centro, né, tem um círculo aqui na minha mão, para quem está só ouvindo, quando a gente está ou na submissão ou na rebeldia, ou seja, olhando para a autoridade externa a gente está olhando sempre para o centro desse círculo, né? Então tem um círculo aqui, a gente está sempre olhando para o centro desse círculo, criando aqui ou em submissão ou em oposição a esse círculo. Percebe como é limitado? Eu vou sempre encontrar uma borda. Eu não estou criando em liberdade. Eu estou criando em submissão ou em oposição. Se eu tenho eu mesma como centro e esse círculo não existe mais como referência da minha criação, se eu mesma sou o meu centro, eu tenho aqui 360 graus de possibilidade de criação da minha vida e do meu trabalho. Então, é uma criação muito mais livre do que uma criação que tenha a autoridade como algo externo a gente. Se vocês tiverem dúvidas, comentários, se estiver fazendo sentido, se eu estiver falando grego, por favor, escrevam aqui, porque essa coisa de fazer live às vezes é muito estranha, porque eu não sei se o que eu estou dizendo está ressoando ou se eu estou me fazendo entender no que eu estou trazendo. Então, vamos dialogando, vamos conversando na medida do que é possível aqui nessa ferramenta. Julie, que bom que você está aqui com a gente. Então, a gente precisa recuperar esse poder de ter a autonomia dentro. Perdão, de ter a autoridade dentro. De eu mesma ser autoridade na minha vida e no meu trabalho. O que não significa que eu não posso partilhar a liderança com outras pessoas. O que não significa que eu não possa ser liderada por outra pessoa. Ser liderada por outra pessoa não significa que eu não estou liderando a minha própria vida, né? Então, quando a gente fala da autonomia como esse lugar de governar-se pelos próprios meios, não significa que eu vou ser necessariamente um profissional autônomo. Ter um trabalho autônomo não é sinônimo de ser um profissional autônomo. Ter um trabalho autônomo é eu ter eu mesma como centro da minha criação. Não está criando nem submissão, nem em rebeldia a algo. Que pode ser a chefe, ou o chefe, pode ser o sistema, entre muitas aspas, né? Então eu estou criando em oposição ao capitalismo, ou eu estou criando em oposição ao governo vigente, ou eu estou criando em oposição. É uma prisão estar criando sempre em oposição. Não é uma criação livre. Não entendi, Verônica. No relacionamento também é isso? Não entendi sua pergunta. Então, o meu convite aqui nessa live e no meu trabalho como um todo é para a gente recuperar a nossa capacidade de criação livre, não de criação atrelada a alguma coisa. Tá, esse é um ponto aqui. Eu anotei algumas coisas. Acho que essa é uma boa introdução, assim, do que eu estou me referindo quando eu falo de trabalho autônomo, é isso. E aí, o trabalho autônomo, ele demanda muita adulteza, muita adultificação. Por que eu não estou falando de ser adulto? Porque fez 18 anos é adulto. Aí muitas vezes paga conta, tem filho, lidera uma equipe de trocentas pessoas e tudo isso que a gente considera no mundo externo como ser adulto, é casado e tal, mas emocionalmente é infantil, emocionalmente é criança. Então, quando eu falo de adultificação, de adulteza,
Eu tô falando dessa capacidade de se responsabilizar pelas suas próprias emoções e se responsabilizar pela criação da sua própria vida, né? Então, algumas coisas aqui sobre ser adulto no trabalho. O principal, né? O que pega, assim, pra galera, tempo e dinheiro. Lidar com tempo e lidar com dinheiro. Me fala aqui o que pega pra você quando você pensa em ter autonomia profissional, quando você pensa em ser adulto no seu trabalho, quais são os desafios, o que você foge, assim, como se o diabo tivesse fugindo da cruz. Uma das coisas que eu vejo é lidar com dinheiro. Foi um dos comentários que eu recebi aqui nos stories. Então, pra gente ser isso, dinheiro, todo mundo falando. A gente, eu acredito muito que quando a gente dá o passo, o universo bota o chão. Então, eu acredito, sim, que um compromisso, exposição, ótimo, Paty, vamos falar sobre isso também. Eu acredito que a abundância financeira, ela vem, sim, eu acredito que todos somos merecedores da abundância, mas isso demanda uma proatividade, né? Uma força de criação positiva. Então, algumas coisas assim, bem práticas, indo bem pro chão aqui. Você tem um planejamento financeiro? Ou seja, quando começa o seu ano, você tem uma ideia de quais vão ser os seus gastos mensais? Você deu uma olhada em quais foram as suas entradas do ano que se passou e viu, X% da minha entrada, vou falar de mim, né? X% da minha entrada foi com atendimento individual. X% da minha entrada financeira foi com transbordo. X% foi com facilitação à empresa. X% foi disso, X% é daquilo. A gente precisa saber de onde vem nosso dinheiro, né? E aí, isso falando para quem não é CLT. Para quem é CLT é muito mais fácil, realmente, no final do mês, você recebe um dinheiro que normalmente é um dinheiro fixo, né? Para quem não é CLT, é essencial você anotar tudo que você ganha e de onde vem esse dinheiro. E aí, muitas formas de você fazer isso. Papo para outra live, tem muita gente maravilhosa que trabalha com isso. Procurem Eduardo Amuri, Dinheiro para Autônomos. Esse cara é um gênio quando fala de dinheiro. Eduardo Amuri. Então, anotar tudo. No final do ano, você precisa saber de onde veio cada coisa. Cada mês, sentar mensalmente e ver quanto eu ganhei, quanto eu gastei. Ter um planejamento financeiro. Você sabe que tem aquele curso que você quer fazer que é em outubro. Quanto é esse curso? Então, né, no início de todo o ano, eu envio, né, um passo a passo de um planejamento financeiro que tem esse objetivo também. Você saber quais são as viagens que você quer fazer, quais são os cursos que você quer fazer, quais são os seus grandes projetos. Então, se organizar financeiramente para isso, essencial, essencial, essencial. Outro desafio, tempo. Tempo, porque vamos combinar que muitos trabalhadores autônomos, e aí tô falando do trabalhador autônomo e também de quem tem carteira assinada. Desafio muito grande com o tempo, principalmente quando você trabalha de casa, como é o meu caso, porque quando viu, lavou roupa, aí tem que estender roupa, aí resolveu fazer pão. Essa semana eu fiquei pirando em fazer pão. Resolveu fazer pão, aí o armário tá bagunçado, tá tudo bagunçado, você precisa arrumar, e aí o jardim, não sei o que, e aí tem que receber o cara, porque o gás acabou, aí se deixa, né, trabalho doméstico é infinito. Ou não preciso meditar, eu tenho aqui a minha rotina matinal, que é meditação, que aí eu faço suco verde, aí eu faço isso, aí eu faço aquilo, aí eu faço aquilo, aí eu faço aquilo, aí eu faço aquilo, eu faço aquilo. Aí quando vai ver meio-dia eu ainda não comecei a trabalhar e eu acordei às 7 da manhã. E aí eu sento para trabalhar e eu não faço a menor ideia do que eu vou fazer naquele dia, eu não faço a menor ideia de quais são as prioridades da semana. Eu me lembro dos meus amigos, sou formada em comunicação, né? E aí os meus amigos publicitários,
que se dividiam em dois. Uns amavam que eles chegavam no trabalho e já tinham um papelzinho com todos os jobs do dia e o horário que ele tem que entregar cada coisa. Alguns deles amavam não ter que pensar no que ia fazer naquele dia. E os outros eram, caraca, me dá minha liberdade de fazer aqui, de criar quando eu bem entendo, porque a minha criatividade, ela não é uma máquina, né? Então, é muito importante você sentar e saber o que você vai fazer nesse dia. Essencial. Então, tenha um planner. Vou até pegar o meu aqui, peraí. Tenha um planner, um lugar onde você anota quais são os objetivos do mês, quais são os objetivos da semana. Essa aqui é a minha semana. E aí você vai anotar no seu planner tudo que você precisa entregar a cada dia. E quando você sentar na frente do computador, a primeira coisa que você vai fazer é olhar para o seu planner. Tirem a sexta-feira à noite ou domingo de manhã. Quer dizer, de manhã não, a hora que você quiser, olha aí, que eu gosto de fazer domingo de manhã. Tirem algum momento da semana de vocês para desenhar a semana seguinte. O que é que eu vou fazer cada dia? E anotem tudo. Então, coisas do tipo ligar para Oi, fazer imposto de renda, coisas muito práticas, pagamento disso, pagamento daquilo, fazer o texto daquilo, coisas que vão misturar a sua vida pessoal e a sua vida profissional, porque é isso. Somos um só, né? Com várias demandas. Então, tenha. Isso falando do dia, da semana. Agora, tenha o seu cronograma anual. Quando você começa o ano, saiba um pouco do que vai acontecer. E esteja no controle da sua vida, que é muito diferente de estar controlando a própria vida. Mas tenha o seu cronograma anual, tenha o seu cronograma trimestral ou por estação, como eu tenho gostado de fazer. Saiba que dia você vai trabalhar em cada projeto. Estabeleça uma rotina. Rotina matinal, essencial. O que você vai fazer todo dia de manhã? Que horas você vai começar a trabalhar naquele dia? Que horas você vai parar para almoçar? Se você cozinha em casa, se você come em casa, você precisa já saber um pouco do que você vai comer. Tenha coisas na geladeira, porque senão, gente, a vida fica muito solta, né? Então, e aí, isso foram de coisas bem práticas, assim. Tempo e dinheiro, coisas bem práticas. Agora falando de coisas menos práticas, mas igualmente importantes. A gente precisa aprender não. A gente precisa estar disponível nessa história de trabalho autônomo, de trabalho adulto. O adulto se doa. A criança que recebe. A criança recebe tudo mastigadinho. Quem se doa é o adulto. A criança não sabe lidar com a frustração. A criança faz birra. Quem sabe lidar com a frustração é o adulto. Então, a gente precisa duas coisas. Se doar e lidar com a frustração. Então, vamos falar primeiro de se doar. Se doar para além do nosso perfeccionismo egoísta. O perfeccionismo é uma forma enorme de egoísmo. Travestido de, eu quero fazer o bem para todos, eu quero entregar o melhor que eu posso. E no fundo a gente não entrega nada, a gente não se doa, porque a gente está no nosso perfeccionismo egoísta. Então, amores, entrega o que dá, do jeito que dá, não está perfeito, vai sem estar perfeito mesmo. Porque você veio para essa existência com um conjunto de dons e talentos só seu. E não ofertar isso para o mundo é uma forma de egoísmo. Você precisa se doar para o mundo. E, bateu aí, Julie? É sobre isso. A gente quer receber da vida, a gente quer tudo, né? A gente quer. Vamos lá, me diz o que vocês querem. Eu quero, exatamente, dar tudo de si para receber tudo da vida. Então eu quero liberdade de horário, eu quero um salário no final do mês também, assim, quero saber quanto eu vou ganhar no final do mês. Eu quero poder trabalhar de onde eu quiser, eu quero poder escolher com quem eu trabalho, eu quero trabalhar com projetos que façam sentido para mim, eu quero férias e 13º,
eu quero licença maternidade, eu quero tudo, mas eu não quero dar. Eu quero que tudo caia no meu colo. Esse é o papel da criança. O adulto sabe que ele vai ter que ir além do próprio egoísmo, além do próprio perfeccionismo e dar a cara a tapa. Que aí vem esse medo da exposição. A gente precisa ser quem a gente é. Não tem outro jeito, amores. Não tem outro jeito. A alegria de viver, a felicidade de viver, ela está intrinsecamente conectada com a gente ser quem a gente é. E a gente não é perfeito. Como diz minha terapeuta, a bunda de todo mundo tá suja. Tem ninguém com a bunda limpa. E a gente vai se revelar dessa forma mesmo, do jeito que dá, com o que eu tenho, confiando que o que eu experienciei até hoje, o que eu vivi até hoje é bom o suficiente. E sim, eu ainda tenho muito a viver, muito a experienciar, muito a me aprimorar, mas o que eu tenho até aqui tá bom o suficiente. Então a gente precisa enfrentar esse medo de se revelar. Porque o medo de se revelar, ele tá muito conectado ao medo de não ser amada. E, de novo, o lugar da autoridade fora da gente. A gente quer ser amada por papai e mamãe, por todo mundo, pelo chefe, por todos os milhares de seguidores no Instagram, por todos os clientes. E aí, se a gente quer ser amado por todo mundo, a gente não vai ser quem a gente é. Estava conversando sobre isso numa live que eu fiz com a Lela. Lela acho que tá por aqui. E aí a gente estava... Lela Sá, maravilhosa, sigam a Lela. E aí a gente estava conversando sobre esse desafio, né? Que é falar dos próprios valores, das próprias necessidades, dos próprios valores, daquilo que a gente acredita, e a gente quer ficar agradando todo mundo. E quem quer agradar todo mundo não está disponível para pagar preço de não ser amado. E ser quem a gente é no mundo, a gente não vai agradar todo mundo. Então, tudo isso, assim, eu acho que tem tudo muito a ver com essa necessidade infantil de que as coisas sejam do meu jeito e no meu tempo. Se eu não tenho garantia que as coisas vão ser do meu jeito e no meu tempo, aí eu não vou. Não vou fazer. Não vou fazer. Não vou fazer e vou ficar aqui reclamando. Vou ficar aqui reclamando ou do chefe, ou do mercado, ou do sistema, ou dos meus amigos, ou da vida, ou qualquer coisa. Eu vou ficar no lugar da vítima que não se responsabiliza pela vida que você está criando. E é tão maravilhoso se responsabilizar. A gente tem essa crença de que ser adulto é chato. Gente, ser adulto é muito bom. A gente tem liberdade de criação. A gente tem liberdade de criar a nossa própria vida quanto adultos. A criança não pode fazer isso. Então a gente precisa se dissociar essa ideia, desfazer essa crença de que ser adulto é chato. Tá travando, Julie? Tá travando para vocês, gente? Me avisem. A gente precisa se dissociar, se desconectar dessa crença de que ser adulto é chato. Ser adulto é maravilhoso. Adulto pode fazer um tantão de coisa que criança não pode. Outro dia, acho que foi meu sobrinho que falou que ele não entende que adulto quer ser criança e criança quer ser adulto. Que ninguém está satisfeito com o que está vivendo. E é bem isso. A gente quer ser criança. Então, bora se doar, gente. Bora se doar. Bora ir para além desse desejo absoluto de ser amado, de ser admirado por todo mundo. Bora parar de querer que a vida dê tudo pra gente, a gente não quer dar uma migalha. Né? No Pathway a gente fala esse caminho terapêutico, a gente fala que a gente quer comprar uma mansão pagando o preço de uma choupana. Ou seja, a gente quer tudo e a gente não quer dar nada. E aí a gente vai errar. A real é essa. Vocês vão errar. Eu já errei milhares de vezes. Já fiz muita cagada. E que bom.
porque hoje em dia eu posso apoiar pessoas a atravessarem esse caminho, não fazendo cagada, porque todo mundo vai fazer cagada, mas atravessar o caminho com apoio de alguém que já caminhou, que já errou, que já catou cavaco, como a gente fala aqui no Brasil, né? Então, se vocês têm perguntas, se vocês têm questões, vai trazendo aí para mim. É sobre ser adulto, é sobre reconhecer os limites reais e criar para além deles. Então, eu vejo com frequência pessoas que eu admiro muito, assim, na sua visão de mundo. Eu acho, sim, que a gente precisa questionar o sistema vigente, que claramente, principalmente hoje, está dando sinais de colapso, né, com toda a questão que a gente teve na economia mundial ontem. Se você está vendo esse conteúdo em algum outro momento, hoje é dia 10 de março, a gente teve uma questão bem séria, assim, na economia mundial ontem, e com o coronavírus, e a gente está realmente vivendo um colapso. Então é muito importante, sim, a gente questionar o sistema vigente e criar para além dele, né? Não em oposição a ele, mas criar livremente. A Ana Tomás, que é uma mulher que eu admiro muito, que investiga a desescolarização, uma vez ela me falou, Carol, não foi para mim, né? Ela estava em grupo e ela falou, eu não quero criar uma escola menos pior. Eu quero criar uma solução boa. Então, quando a gente está criando em oposição, a gente está querendo criar o menos pior. A nossa mente não está livre para a criação. Então, sim, a gente precisa rever e reconfigurar, não é nem reconfigurar, criar uma forma de estar no mundo mais regenerativa. O meu trabalho vai muito nessa direção, que os nossos trabalhos possam ser trabalhos regenerativos. Sim, Paty, vou falar disso. Legal. Se você tiver alguma questão específica, traz aqui para eu ver se eu consigo te atender. Então, a gente precisa, sim, criar soluções regenerativas para o mundo, mas a gente também precisa reconhecer os limites. Quais são os limites? Hoje, a gente precisa de algum dinheiro para viver. Você pode ter autonomia alimentar, você pode ter autonomia energética, você pode ter muitas autonomias, né? Falando de autonomia, mas algum dinheiro você precisa ter. Então, vamos olhar para dinheiro. A gente tem um tempo. A gente precisa olhar para esses limites. A gente precisa reconhecer que nós temos limites, cada um de nós temos limites também do nosso conhecimento. E não é sobre... Nossa, como eu vejo isso, até fiz um post sobre isso esses dias, sobre fazer todos os cursos até você estar perfeito ou perfeita para fazer aquilo que você quer fazer. Mas reconhecer que você pode ir até um ponto e que a sua responsabilidade é ir até esse ponto e aí se ofertar até esse ponto. Então, reconhecer limites, sim, e criar para além deles. Transbordar, ou seja, eu reconheço que tem essas questões da adulteza no mundo, e ao mesmo tempo eu vou estar em contato aqui com a minha espontaneidade, com a minha criança livre, não com a criança ferida, mas com a criança livre, e vou criar soluções para além desses limites. Então, assim, você pode ser CLT, pode ter carteira assinada e se sentir autônomo? Com certeza, conheço várias pessoas que têm carteira assinada e se sentem autônomos. O que significa isso? Elas têm clareza de qual é a potência delas no mundo. Elas sabem o que elas estão trazendo para aquela empresa. Então, com frequência, são pessoas que trabalham por alguma causa. Causa ambiental, causa social, seja qual for a causa, né? A gente tem infinitas causas hoje. Então, são pessoas que estão trabalhando numa empresa, né? São os intraempreendedores, que entram numa empresa para mover algo ali dentro da empresa. E o conhecimento delas é tão relevante, a garra que elas têm é tão importante, esse senso de autonomia, de autoliderança, de autogestão é tão firme nelas, que elas estão lá por quem elas são, e não necessariamente pelo que elas fazem. A presença delas lá move estruturas. Então,
são pessoas que têm muita confiança de que se elas não estiverem trabalhando ali dentro, elas vão poder empreender alguma coisa, ou outra empresa vai chamá-las para trabalhar, ou alguma coisa vai acontecer, porque elas têm o seu centro firme. Eu tenho confiança em mim mesma, eu tenho autoestima, eu sei quais são meus talentos, eu sei quais são meus dons, eu sei por que eu trabalho, para o que eu trabalho. Então, é possível sim ter carteira assinada e se sentir autônomo, se sentir livre para ir e vir de um trabalho para o outro, se assim você desejar ou se assim for necessário. E é possível ser um profissional autônomo e não se sentir livre? Com certeza. Quando a gente está criando para agradar, quando a gente está criando em oposição a alguma coisa, quando a gente está tendo, nossa, eu vejo muito isso, um trabalho com propósito para ser amado, para ser admirado, que propósito virou símbolo de status, então eu não estou fazendo aquilo porque realmente é um chamado da minha alma, estou fazendo aquilo porque eu estou carente. E é isso, não vai te preencher, você não vai se sentir livre, porque você quer ter, você está colocando o seu fim, ter um trabalho com propósito, porque você quer atingir alguma coisa que não é exatamente aquilo. Ou seja, o seu desejo está enviesado. Você quer ter um trabalho com propósito? Não porque você quer se sentir colaborando para o mundo, não porque você quer se sentir preenchido, não porque você quer se sentir se doando, mas porque você quer ser amado, admirado e ter status. E aí você não vai se sentir preenchido. Agora, trazendo aqui, enquanto vocês vão trazendo perguntas, que a gente vai entrar nos minutinhos de perguntas, a Paty falou aqui, perguntou. Carol, você pode falar sobre a questão de exposição da imagem pessoal, pensando no trabalho autônomo, ou seja, você é a sua empresa? Sim, Paty, essa é uma questão que eu enfrento bastante como geradora de conteúdo, né? Desde pequena gostei muito de escrever, sou formada em jornalismo, então sou uma comunicadora com prazer, e é algo que demanda uma organização, muitas vezes demanda apoio, talvez no início você faça. E tem isso também, um ponto muito importante. Quando a gente está trabalhando como autônoma, principalmente no início, a gente faz muitas vezes tudo. A gente já vou voltar para você, Paty. A gente é o estratégico, a gente é o marketing, a gente é o financeiro, a gente é o boy, a gente é tudo. Então, o trabalho como autônomo, ele é um espelho enorme do nosso ponto de evolução. Porque se a gente está com problema com dinheiro, isso vai ficar muito claro. Se a gente está com problema com colocar a sua imagem, a sua voz no mundo, isso vai ficar muito claro. Então, é um lugar muito desafiador, que demanda, assim, um centramento e um autoconhecimento muito grande. Eu brinco, com muita verdade, que hoje os meus dois maiores caminhos de autoconhecimento são o relacionamento, o casamento e o trabalho. Eu não sou mãe ainda, eu imagino que para pais e mães a maternidade e a paternidade também entram nesse lugar, mas eu vejo hoje o empreender como um reflexo muito grande de quem eu estou sendo, né? E aí, esse lugar da revelação, de você se colocar para jogo aí na exposição da imagem pessoal, hoje a gente está num momento onde as mídias sociais, digitais, são um caminho essencial quando a gente quer colocar nossa voz no mundo. E a gente precisa doar o que a gente tem. A gente precisa confiar que o que a gente tem é bom o suficiente. E gerar conteúdo. Agora, a revelação, se revelar, é muito diferente de se expor. Eu vejo com muita frequência, muito mais do que eu gostaria, pessoas, geradores de conteúdo, que usam as mídias sociais como um processo terapêutico. Ou seja, você traz para as centenas, às vezes milhares, às vezes milhões de seguidores que você tem, uma questão que não está ainda resolvida dentro de você. Usando as pessoas que acompanham seu conteúdo como
terapeutas, como uma sessão de desabafo. E isso não é responsável. A gente precisa trazer para o outro de um lugar que está íntegro, está inteiro dentro da gente. E fazer isso com frequência, com consistência. É sobre fazer isso com consistência, porque o outro precisa saber que você tem algo bom para oferecer para ele. Tem muita gente que está falando de marketing digital hoje. Tem muito conteúdo bom, muito conteúdo ruim, mas para mim é sobre se doar. É sobre ir além do esse conhecimento é meu aqui, deixa eu ficar aqui preparando ele e trazendo 80 mil referências. Exatamente, o feito é melhor que o perfeito. A gente precisa se colocar para jogo. Estou vendo aqui alguns outros livros que eu anotei, mas eu acho que é isso. A gente tem mais 10 minutinhos. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui que eu queria trazer para vocês, enquanto de repente vocês têm alguma pergunta. Tá. Então, gente, assim, no final das contas, para mim, autonomia e liberdade estão muito juntas. E tem um preço. A liberdade tem seu preço. É um preço justo. Então, ter um trabalho autônomo tem ônus e bônus. No final das contas, é sobre evolução pessoal. A gente está trabalhando, no fundo, também para se trabalhar. Então, vamos olhar para as nossas partes que estão se recusando se doar para a vida, que estão se recusando se adultificar, que estão se recusando a crescer. E vamos se comprometer com essas partes, né? A gente tem alguns minutinhos ainda, e aí eu quero trazer um pouco sobre um caso de uma pessoa. Foi muito legal. Foram algumas nas últimas semanas, mas essa em especial foi muito bonito, assim. É uma pessoa que que viveu transborda, que eu comecei atendendo e a gente entendeu no meio do processo do atendimento que o transborda ia ser melhor para ela, porque ela precisava conhecer outras pessoas que estavam vivendo coisas similares a ela, que tinham visões de mundo parecidas com as dela. E aí a gente migrou, né, dos atendimentos individuais para o transborda. E aí ela me mandou e aí ela trabalhava numa corporação, numa grande corporação, e resolveu que ia migrar, assim. Ela era bailarina, né, fora da corporação desde pequena, e ela resolveu que ela ia realmente sair do trabalho, mesmo com o salário bom que ela ganhava, ela ia sair do trabalho para se comprometer com o que ela sentia que era o dom dela, que era o trabalho de corpo. E aí, há umas semanas atrás, essa pessoa me mandou uma mensagem, assim. Eu adoro receber mensagens das pessoas que eu acompanho, depois, né, que o processo já terminou, para saber como é que elas estão. E aí ela me falou: Carol, esses últimos meses aconteceu uma coisa muito legal. E ela tá muito feliz com tudo que ela tá fazendo, tá abrindo um estúdio de yoga e tal. E ela falou: eu tô ganhando mais agora, e tem acho que 1 ano que ela fez essa transição. Eu tô ganhando mais agora do que eu ganhava quando eu tinha carteira assinada. E o dinheiro era um grande desafio para ela, assim, desapegar do salário. E é uma pessoa, assim como as outras que me dão esse relato, que é uma pessoa muito focada na autorrealização, em ser tudo que ela pode ser no mundo. Então é uma pessoa focada, que tem meta, sabe o que vai fazer ali, disciplina de bailarina, né? E as outras tantas que também não são bailarinas, mas que viveram isso. Não chega a ser uma estabilidade financeira, porque realmente cada mês no trabalho do autônomo é muito diferente, mas é uma segurança financeira, porque você começa a ver que, cara, tudo bem, esse mês eu ganhei pouco, mas
no outro eu ganhei muito, e aí você começa a ter uma média, né, de quanto você está ganhando. Então, quando eu falo que, né, a live de hoje foi sobre isso, quando eu falo que o trabalho autônomo é uma questão de atitude, é essa atitude do foco, da adulteza, de saber o que você quer e de correr atrás todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. Mesmo quando você está descansando. É importante descansar também, mas é descansar sem perder de vista a sua construção de vida. É sobre a sua construção de vida. Então, essa história não é uma história isolada. São várias histórias, mas tem esse perfil dessa atitude, que é uma atitude de autonomia que a gente pode, todos nós podemos nutrir em nossas vidas. É uma atitude de ser adulto. É esse o meu chamado, o chamado da adulteza. Então a gente vai ter, né, daqui a um mês e pouco, do dia 18 ao dia 21, o Transborda no Rio, que vai ser aqui em Itaipava, aqui porque eu moro em Itaipava, no Acacha, que é um lugar com uma natureza deslumbrante, com uma energia muito forte. Vai ser 18, 19, 20 e 21, que é feriado. E é a única oportunidade de fazer um trabalho vivencial comigo no Rio. E a outra única oportunidade de fazer um trabalho vivencial comigo no ano vai ser em São Paulo, de 11 a 14 de junho, no Terra Luminos, que é um lugar lindo, maravilhoso também, a 2 horas da cidade. E eu tô decidindo fazer esses transbordas só 2, para menos pessoas, com tempo mais estendido. Então vai ser menos gente, porque eu quero ir com um trabalho bem focado, aprofundar bastante nas pérolas de cada um, para que cada um possa sair realmente com seu colar de pérolas, construindo uma vida e um trabalho que reflitam quem você é, com compromisso, com adulteza, com sensibilidade, com intuição, em contato com a própria espiritualidade, em contato com a própria natureza. Para o Transborda no Rio, a gente tem poucas vagas agora, ainda tem algumas, mas tem poucas vagas. Então não deixa para se inscrever na última hora. E Transborda São Paulo, eu vou abrir inscrição na próxima lua nova, daqui a 2 semanas. Então, gente, eu desejo assim que a gente possa se comprometer diariamente com esse processo de crescimento. Um processo de crescimento que, quando a gente se compromete diariamente com ele, a desconfiança aparece, a desaparece. Porque a gente está confiando que a gente é capaz de se mover em direção a uma vida mais livre, mais bonita, mais autônoma, mais adulta, mais bonita. E isso implica autorresponsabilidade. Isso implica ser adulto. E o caminho da autonomia exige também uma paciência de investigação e exploração. Não vai ter resposta rápida e fácil, porque isso leva à conclusão precipitada. Quem quer resposta rápida e fácil, quem quer prova de múltipla escolha para passar de ano é a criança ou o adolescente. O adulto sabe que resposta fácil e rápida tem alguma coisa esquisita. Então, se você está saindo dessa live falando, caraca, Carol não me trouxe nenhuma resposta, além de faça o planner e tem uma planilha financeira, pois é isso aí. Eu não te trouxe nenhuma resposta. Eu espero que eu tenha te trazido muitas perguntas e inquietações nessa lua cheia. Eu abri, tem 2 semanas, isso, Paty, sempre um tempo alinhado com a natureza, sempre que possível. Às vezes eu consigo alinhar com as luas, às vezes não, e tudo bem também, sem perfeccionismo. Então, uma coisa que eu abri nas últimas semanas é um canal no Telegram chamado Na Varanda, onde eu partilho com vocês inspirações que me vêm na varanda. Então, uma partilha mais íntima de insights mais profundos. Eu envio áudios quase diariamente. Hoje não enviei porque estava me preparando para cá. Mas se você não tem Telegram, eu acho pessoalmente que vale instalar, porque tem conteúdo de muita qualidade lá. Então, na minha bio, você vai ver lá um Telegram e o link para as inscrições de Transborda estão lá também. Se você ainda não se inscreveu na minha news, faça isso, porque também tem conteúdo muito relevante por lá. Agradeço
muito a companhia de vocês nessa noite de terça-feira e seguimos em conexão, seguimos nos comprometendo com a nossa adulteza e com a criação de trabalhos que sejam regenerativos no mundo. Precisamos disso. Um beijo no coração de todo mundo.